Olá, estudantes da Rede Pública Municipal de Itabaianinha. Estamos iniciando mais uma semana de atividades remotas com o nosso componente Projeto de Vida, ok? Para esta semana, a nossa agenda de estudos indica uma revisão sobre os fundamentos da educação financeira, ciência, tecnologia e impactos financeiros. Tá certo? Vocês irão pegar aí a apostila, que possui esse mesmo título, e iremos desenvolver, recordar alguns conteúdos da última aula e dar andamento a este tema, ok? Peguem também lápis, caderno, borracha e vamos lá para a nossa aula da semana. De início, vamos revisar, retomar um pouco sobre o que vem a ser ciência e tecnologia. Na aula passada, nós vimos que ciência, tecnologia e inovação são fundamentais para o avanço da nossa sociedade. A ciência permite à humanidade compreender um pouco sobre a natureza. A ciência é importante na nossa vida, pois nos ajuda a ter uma qualidade de vida melhor, pois através da ciência, muitas doenças foram eliminadas, tá certo? No decorrer da nossa sociedade, vão surgindo doenças que se disseminam entre a humanidade. A ciência, então, tem contribuído para controlar e até acabar com algumas doenças, tá certo? Então, a ciência tem sido fundamental não somente para o avanço dos transportes, para o avanço das comunicações, mas também tem contribuído para a melhoria na saúde da humanidade, ok? Vimos também que, através do investimento em ciência e tecnologia, que aumentam e agilizam os processos de industrialização, geram desenvolvimento social, econômico e industrial, podemos oferecer produtos e serviços elevados e preços competitivos, permitindo assim o desenvolvimento das atividades e das relações da sociedade. Ou seja, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia tem gerado cada vez mais o aumento da competitividade entre as indústrias no cenário global. Isso tem gerado, em alguns casos, melhorias nos serviços prestados e também um controle na questão do aumento de preços, pois as empresas buscam inovar e cada vez mais se tornar mais competitiva no cenário internacional. Consequentemente, isso tem afetado o nosso dia a dia, pois surgem cada vez mais inovações tecnológicas e o grande desafio das empresas é tornar essas inovações acessíveis às grandes massas, às grandes populações, tá certo? Então, a ciência também se mostrou fundamental no contexto atual, é o que nós falamos no início da aula. Durante a pandemia da Covid-19, pois os países mais desenvolvidos e que investem em ciência foram os primeiros a desenvolver suas respectivas vacinas e auxiliaram na redução da mortalidade e nos efeitos da doença, fato que mostra a evolução da ciência e a necessidade dos investimentos, acerto aqui, no desenvolvimento deste setor. Ou seja, o cenário atual mostrou que países subdesenvolvidos ou emergentes, como é o caso do Brasil, necessitam investir cada vez mais em seus setores de ciência e tecnologia, pois os países com estes setores desenvolvidos são os que vão dominar o cenário internacional, seja em questão de combate a doenças, seja na questão de desenvolvimento e inserção em mercados. Por isso, é um grande desafio posto aos países a necessidade de investir em ciência e tecnologia. Vimos também a questão das tecnologias e seus impactos financeiros na nossa aula passada.
que desde a popularização da internet, as novas tecnologias não param mais de aparecer, assumindo um papel cada vez mais importante no nosso dia a dia. Nos relacionamos no mundo virtual, compramos e nos divertimos digitalmente. Toda a nossa vida pessoal gira em torno da rede, ou seja, estamos cada vez mais dependentes das novas tecnologias, graças à inserção do mundo globalizado na rede mundial de computadores, tá certo? Então, a internet tem ganhado cada vez mais um papel importante nas nossas vidas. Um exemplo disso é vocês, que devido a esse contexto de pandemia, estão aí estudando de casa através da rede de internet, ok? Então, observando o ritmo das inovações e a tendência mundial, é possível não se surpreender com os rápidos avanços tecnológicos que vêm ocorrendo a cada dia. Trata-se de um processo irreversível, sinalizador de que entramos em um novo tempo. Esses avanços têm impactado quase todas as áreas da atividade humana, podendo ocorrer de várias formas, em várias magnitudes. Além disso, vale destacar que muitos deles ainda não são inteiramente conhecidos, ou seja, cada vez mais tem se descobrido, gerado novas demandas, e isso faz surgir a necessidade de novas descobertas. Então, o mundo passa por uma constante transformação e evolução nas formas de relação do ser humano com as tecnologias, tá certo? Por isso que é importante buscarmos estar antenados com essas inovações, pois surgirão novas demandas e, consequentemente, novas formas de ocupar espaço na nossa sociedade, ok? Por outro lado, é preciso ter cautela com os riscos que também existem em qualquer processo de mudança, especialmente pela velocidade com que estão ocorrendo. Chamada de quarta revolução industrial, essa fase de transição, ou seja, essa fase que nós estamos atravessando, a revolução tecnológica, que ocorre rapidamente entre a era industrial e digital, com um período de grandes mudanças, também tem seu lado negativo, tá certo? Essas inovações que nós estamos enfrentando e passando, também possuem o seu lado negativo, tá certo? Pois como tudo é novo para a gente, nós também acabamos enfrentando questões relacionadas a crimes na internet, certo? E esses crimes ainda não possuem uma regulação que seja capaz de combater de forma eficaz essa nova questão, tá certo? Mas, indo lá para a nossa apostila, nós vamos agora desenvolver o tema, tá certo? Fazendo um breve estudo dirigido da sequência da aula de hoje. Depois vamos lá para a nossa atividade, que está elaborada de forma simples e objetiva. Dando continuidade, então, abordando principalmente a questão dos desafios das inovações tecnológicas no mundo atual, vamos lá abordar que um dos principais motores do avanço da ciência é a curiosidade humana, descompromissada de resultados concretos e livres de qualquer tipo de tutela ou orientação. Ou seja, o ser humano sempre se caracterizou por ser curioso, e isso gera e cada vez mais ajudou a ele a descobrir novas tecnologias. A ciência evoluiu graças a essa curiosidade do ser humano. Então, a produção científica, movida simplesmente por essa curiosidade, tem sido capaz de abrir novas fronteiras do conhecimento, de nos tornar mais sábios e de
no longo prazo, gerar valor e mais qualidade de vida para o ser humano, tá certo? Por meio dos seus métodos e instrumentos, a ciência nos permite analisar o mundo ao redor e ver além do que os olhos podem enxergar. O empreendimento científico e tecnológico do ser humano, ao longo da história, e sem dúvida alguma, o principal responsável por tudo que a humanidade construiu até aqui. Suas realizações estão presentes desde o domínio do fogo até as imensas potencialidades derivadas da moderna ciência da informação, passando pela domesticação dos animais, pelo surgimento da agricultura e indústrias modernas, e, é claro, pela espetacular melhora da qualidade de vida de toda a humanidade no último século. Ou seja, a agricultura, principalmente, foi um dos setores mais afetados por essa evolução tecnológica, pois é possível, no mundo atual, produzir-se cada vez mais em menos parcela de terra, mas também isso gerou uma nova questão no meio rural, pois os empregos, a mão de obra humana passou a ser substituída por máquinas, por inovações tecnológicas. E isso, segundo alguns pesquisadores, acabou gerando a falta de emprego no campo e o grande êxodo rural, que vocês aí do 6º ano vão estudar em geografia lá no 7º ano, a partir do próximo ano, é claro, né? Certo? Mas foi somente uma pincelada sobre a questão da relação da evolução com a questão do desemprego no campo, tá certo? A evolução tecnológica trouxe benefícios, mas também gerou uma grande questão no meio rural, tá certo? Além da curiosidade humana, outro motor importantíssimo do avanço científico é a solução de problemas que afligem a humanidade. Por exemplo, viver mais e com mais saúde. Trabalhar menos e ter mais tempo disponível para o lazer. Reduzir as distâncias que nos separam de outros seres humanos, seja por meio de canais de comunicação ou por meio de transporte. A ciência, então, tem ajudado a evoluir nessas questões que estão postas em nossa sociedade. São alguns dos desafios e inspirações humanas para os quais, durante séculos, a ciência e a tecnologia têm contribuído, tá certo? Portanto, a relação entre ciência, tecnologia e sociedade é muito mais complexa do que a pergunta simplória sobre qual seria a utilidade prática da produção científica. Ela passa por uma série de questões, tais como de que forma a ciência e as inovações tecnológicas afetam a qualidade de vida das pessoas, tá certo? E como fazer com que seus efeitos sejam os melhores possíveis, ok? Quais são as condições sociais que limitam e impulsionam a atividade científica? Como ampliar o acesso da população aos benefícios gerados pelo conhecimento científico e tecnológico? Em que medida o progresso científico e tecnológico contribuiu para mitigar ou aprofundar as desigualdades socioeconômicas? Em face, mais uma questão, em face das novas tecnologias, cada vez mais capazes de substituir o ser humano nas suas atividades repetitivas, como será o trabalho futuro? Percebam aí questões que surgem sobre os benefícios e também as complicações que o avanço da ciência e da tecnologia tem causado em nossa sociedade, tá certo? Ou seja, são os pontos positivos e negativos dessas evoluções tecnológicas. E aí nós temos o surgimento de questões para que nós possamos refletir de como iremos atravessar ou superar essas
demandas, ok? Essas questões, então, essas são questões cruciais para a ciência e a tecnologia nos dias de hoje, tá certo? Os grandes cientistas estão trabalhando e pensando, refletindo sobre como superar questões relacionadas a esses desdobramentos da ciência, tá certo? Ao mesmo tempo que uma inovação tecnológica traz melhorias para a sociedade, ela também pode gerar algum efeito colateral e prejudicar outros setores, tá certo? Então, na nossa atividade, com base no que vimos na aula de hoje, você vai elaborar um pequeno texto destacando a importância da ciência e da tecnologia no seu dia a dia e de que maneira ela ajudará no seu desenvolvimento. Por exemplo, aí na sua casa, de que maneira a ciência ou a tecnologia, de acordo com o que a gente conversou na aula de hoje, ela tem ajudado no seu dia a dia, tá certo? E de que maneira ela está contribuindo no seu desenvolvimento, tá certo? Provavelmente você pode ter aí uma internet, uma rede, um smartphone, um computador, seja uma tecnologia, uma televisão. De que maneira essas tecnologias ajudam no seu dia a dia, tá certo? E também você vai falar sobre a importância dessas tecnologias para você, ok? Aqui nessas 6 linhas. Fique à vontade para escrever aquilo que você achar mais importante, tá certo? Após concluir esse texto, você vai lá somente é uma questão única, tá certo? Não somente isso, é só elaborar o texto. Você vai lá, manda a foto para o professor, ou se você for à escola, você mostra, tira alguma dúvida com ele. Qualquer dúvida também pode deixar aí nos comentários ou mandar mensagem para o professor responsável, que estamos à disposição para esclarecer as dúvidas que vierem a surgir, tá certo? Se não entendeu, volta lá na videoaula, assiste mais uma vez. O importante é que a gente consiga melhorar e evoluir no nosso aprendizado, tá certo? Saudações, bons estudos. Se achou o tema interessante, aproveita e pesquisa em outras fontes. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Aguardo vocês nas próximas aulas e até lá.